Municipal, senador Camilo Chaves, dessa vez trazendo uma dúvida aí sobre mistura de solutos iguais. Essa é uma parte de soluções muito interessante, onde nós temos três situações diferentes com relação a esse conteúdo. Nós podemos ter solutos iguais, e aí é fácil a gente resolver, porque a gente vai trabalhar como se fosse uma questão de somatória de massa ou somatória de mol, e temos solutos diferentes. No caso de solutos diferentes que reagem, é o que mais cai nos vestibulares, é o que é mais procurado com relação a isso. Nós até gravamos recentemente um vídeo de uma questão da FAMERP 2020 sobre mistura de solutos diferentes que reagem. É um caso de estequiometria. E temos também os que não reagem. Nesse caso aqui é um processo de diluição. Então hoje, nessa abordagem que a gente está fazendo, a gente vai trabalhar solutos iguais, ou seja, é uma situação que a gente vai ter o mesmo soluto participante de duas soluções e eles vão estar misturados. Vejamos esse exemplo aqui, que é uma situação que foi abordada por um usuário da biblioteca do projeto, né? Nos encaminhou essa questão para que a gente pudesse resolver isso daí. Foram misturados 200 ml de uma solução de hidróxido de potássio, 4 gramas por litro, com 300 ml de outra solução do mesmo hidróxido, de concentração 2 gramas por litro. Determine a concentração comum ou concentração em gramas por litro da solução resultante dessa mistura. A leitura dos dados é fundamental, né? Retirar os dados. Observar o seguinte, o soluto, hidróxido de potássio, o que nós temos dele? 4 gramas por litro é a concentração, ou seja, 4 gramas em 1 litro. E nós temos aqui um volume de 200 mililitros. Então, veja, eu tenho ali a concentração e tem também o volume. Por outro lado, o soluto é o mesmo, né? A concentração tem a metade. Esse frasco tem a metade da concentração do outro. Mas o volume é 300 ml, 300 mililitros. Eles estão sendo misturados. E aí a gente tem que imaginar o seguinte, o que vai formar é hidróxido de potássio. Por quê? Eu tenho solutos iguais. E nesse caso eu não sei a concentração. A questão é essa, descobrir a concentração. Mas eu sei que o volume são 500 ml. Né? Então, quer dizer, 200 com 300. Vamos pensar em fazer isso por raciocínio lógico. 4 gramas eu teria 1 litro. 1 litro são 1000 ml. Em 200 ml eu tenho uma quantidade X de soluto, né? 1/5. O volume é 1/5. Então, eu vou ter 1/5 de massa, né? 0,8. Então, esse 0,8 está no frasco resultante. Por outro lado, o que eu tenho? 2 gramas e 1 litro. Se eu tiver 300 ml, eu tenho 0,6 gramas. Então, a questão está fácil de fechar agora sem usar a fórmula, né? Eu vou somar 0,8 com 0,6. Isso dá 1,4. Então, quer dizer, 1,4 grama se eu tivesse 500 ml. Como eu estou calculando em gramas por litro, eu vou ter o dobro de 1,4. 2,8 gramas por litro. Veja, uma questão fácil de resolver, onde nós buscamos uma abordagem sem a utilização de fórmula, porque é mais fácil para o aluno interpretar a questão, raciocinar. A gente nunca pode esquecer que tem aquele pessoal que gosta de fórmula, né? Então vamos pensar na mesma questão, mas usando agora formulário, né? O que acontece? Vou chamar esse frasco da esquerda de A, o frasco da direita de B e o frasco resultante de R, os E's iniciais. O que eu vou pensar em relação a eles? Concentração, massa do soluto sobre volume da solução. Estou partindo para o formulário aqui, para me dar a opção para aquele aluno que também usa formulário. Olha lá, ó. Concentração M1 sobre V. Né? E o que seria? Eu tenho que pensar que a minha lógica é que eu vou somar a massa do frasco A mais a massa do frasco B e vai dar a massa do frasco resultante. O que seria a massa? A concentração vezes o volume. Então, até para mim guardar o formulário, eu preciso pensar com relação à teoria. Né? Então, o que eu tenho aqui? Ó? A massa de A mais a massa de B
vai ser a massa resultante. Isso quer dizer, então, que concentração vezes o volume de A, massa do soluto, massa do frasco A, de soluto, mais concentração de B vezes o volume de B, é a concentração de R vezes o volume de R. E vou substituir. Não preciso transformar isso em litro. Claro que não. Professor, mas está em grama por litro. O ml vai cortar. Desde que todos estejam em ml, você não vai ter problema nenhum. 4 gramas vezes 200 ml, mais 2 gramas por litro, vezes 300 ml. É igual a concentração resultante vezes 500 ml. E agora vou multiplicar 4 gramas por litro vezes 200. Olha lá, dá 800 gramas por litro vezes ml, mais 600 gramas por litro vezes ml. É igual a concentração resultante vezes 500 ml. E aí você não vai somar 800 com 600, 1.400. E nós não podemos esquecer que a gente vai cortar aqui, esse ml com esse ml. E a resposta sai em gramas por litro. Então, 2,8 do mesmo jeito. Aí o que nós precisamos pensar? O que é mais viável? Né? Eu, particularmente, recomendo sempre aos meus alunos que façam por regra de 3. Mas a gente tem que pensar que é uma situação complicada. Né? Uma outra dúvida sobre o mesmo assunto, e por isso nós juntamos tudo, está aqui. Misturam-se 200 ml de solução de hidróxido de potássio de concentração 5 gramas por litro com 300 ml de solução dessa mesma base, com concentração 4 gramas por litro. Essa dúvida foi encaminhada para a gente também. Né? E a concentração final em gramas por litro é... Veja bem, se nós observarmos, a gente vai separar os dados. Né? Vamos tirar os dados. Eu tenho hidróxido de potássio, que é o soluto, eu tenho a concentração de 5 gramas por litro e eu tenho um volume de 200 ml. Vou chamar isso aqui de frasco A. E eu vou pensar, cada 1.000 ml tem 5 gramas. De onde você tirou isso, professor? Da concentração, ela está falando aqui, 5 gramas por litro. Então, quer dizer que ela tem uma concentração aqui, que a cada litro eu tenho 5 gramas. Mas veja, eu tenho 1/5 de litro. 200 é 1/5 de 1.000. Então, eu vou ter 1/5 de 5. Né? 1 grama. 1 grama já vai para o frasco resultante. Agora tem outro frasco. Eu tenho ali 4 gramas por litro e tenho o frasco B, com 300 ml. Vou fazer da mesma forma. Olha lá, cada 4 gramas tem 1 litro. Você tirou isso da onde? Eu tirei daqui, E eu tenho 300 ml. Ou seja, 1,2 gramas. Então, o meu frasco agora, ele tem 2,2 gramas em 500 ml. Olha lá. Estou querendo saber aquilo ali, Quero saber a concentração dele. Então, eu vou pensar 500 ml, 2,2. 1 litrão, X. 4 e 4. Então, a concentração é 4,4. Essa questão, você matava, questão da Estadual de Londrina, mas você matava essa questão por lógica matemática. Por quê? Não tem como a solução ser menor do que 4, a resultante. Não tem como a solução ser maior do que 5. Ela sempre vai ser um valor intermediário entre 4 e 5. Analisa. Nós fizemos isso aqui para passar o tempo, né? Mas eu eliminaria o 0,5, o 1,1, o 2,2 e o 3,3. A única resposta que está entre é o 4,4. A gente precisa ter esse cuidado, né? Quando a gente lê os enunciados, a gente prestar atenção sobre isso. Mas vou fazer a questão por fórmula. Ah lá, usei o mesmo raciocínio, massa do soluto sobre volume da solução. E agora eu vou pensar que a fórmula que eu trabalho é extraída a partir da soma das massas dos solutos. Então, quer dizer, eu vou ter o frasco A, CA vezes VA. Vou ter o frasco B, CB vezes VB. E vou ter o frasco resultante. Né? E aí eu vou trabalhar com esse formulário.
Esse formulário foi tirado a massa do A, a massa do B e a massa resultante. Olha lá, 5 gramas por litro vezes 200, mais 4 gramas por litro vezes 300. É igual a resultante e, coincidentemente, você poderia ter pensado, professor, dá 500 em todos eles? Claro que não. É que dessa vez agora, os dois valores do primeiro exercício desse aqui foram coincidentes. Vou fazer conta. 5 gramas vezes 200. Olha lá, 1.000 gramas por litro vezes ml. E 1.200 gramas por litro vezes ml. É igual a concentração resultante vezes 500. Soma 1.000 com 1.200. 2.200 gramas por litro. E lembra que agora, ó, esse ml vai cortar esse ml. E esses dois zeros, vou eliminar esses dois zeros. 22 dividido por 5, 4,4, questão consolidada. É importante que nós tenhamos uma noção sobre essa parte de mistura para poder a gente não bobear nesses vestibulares afora que a gente faz. Mol por litro. Vamos levantar uma outra dúvida. Foram misturados 300 ml de hidróxido de sódio, 8 mol por litro. Mol por litro é mol vezes litro é menos 1. Lembra que litro é menos 1 é 1 sobre litro. Com 200 mililitros de hidróxido de sódio, 10 mol por litro. Ó, hidróxido de sódio e NaOH, uma coisa só. Calcule a concentração em mol por litro da solução resultante. Solução A. O que mudou? Nada. A unidade, que era grama e agora é mol. Antes eu estava calculando concentração comum, agora eu estou calculando concentração em gramas por litro. A mesma coisa. E de cá eu tenho o frasco B. 10 mol por litro, 200 ml. E eu quero saber o resultante. Eu não sei, mas sei que coincidentemente esse também dá 500 ml. Né? Concentração. Número de mol do soluto dividido pelo volume da solução. Então, seu número de mol. Agora não é massa, hein? Eu estou trabalhando com mol. Mol de A mais mol de B igual a mol resultante. Concentração vezes volume de A e B é igual a resultante. Substitui os valores. 8 mol por litro vezes 300, mais 10 mol por litro vezes 200, é igual a resultante vezes 500. E eu vou ter 2.400 mais 2.000, que é igual a resultante. Veja, 4.400. Não posso esquecer que agora esse ml aqui vai ser cortado com esse ml. E esses dois zeros são cortados com esses dois zeros. Eu tenho 44 dividido por 5. 40 por 5 dá 8. 4 por 5 dá 0,8. Dá 8 e 8. Veja, 8 e 8 está entre 10 e 8. É aquilo que a gente levantou naquela questão anterior. Né? Mas poderia fazer isso também? Poderia, usando lógica. Né? Olha lá, ó. Primeiro frasco. 8 mol e 1.000 ml. 300 ml, 2,4 mol. Agora eu tenho 10 mol por litro e 200 ml. Então eu vou pensar 10 mol para 1 litro. 200 ml, 2 mol. Olha, veja bem, eu sei que eu tenho 2 e 4 mais 2. Eu tenho 4 e 4 para 500 ml. Para 1.000 é só dobrar. 8,8. Pessoal, é uma questão que a gente precisa ter sempre a leitura da questão, né? Prestar atenção na questão, ver os dados que ela me oferece e prestar uma atenção maior nessa história do intervalo. Nunca você terá como resposta uma questão que tenha concentração menor do que a menor. Impossível. Não teria como dar menos que 8 mol por litro de resposta. Não teria como dar mais do que 10 como resposta. E aí você pensa o seguinte, por que não deu 9? Porque os volumes não são iguais. Mas eu tenho 300 ml de um e tenho 200 ml do outro.
Então, quer dizer, eu tenho uma mediana, mas tendendo ao 8. Por quê? Porque eu tenho uma concentração, tenho um volume maior da solução 8 mol por litro. Não se esqueça, encaminhe a sua dúvida na Biblioteca Municipal através das redes sociais, Facebook da Biblioteca, Instagram da Biblioteca, ou então nas redes sociais do professor João Neto, né? Facebook, Instagram e o nosso canal do YouTube, que foi recuperado novamente, né? O canal estava parado e nós voltamos a postar ali. E até a próxima dúvida, se Deus quiser. Um abraço a todos.